Começando mais uma coletiva de imprensa pré-jogo contra o Concórdia dentro de casa, com o técnico Eduardo Souza. Professor, você retorna à beira do campo após uma vitória fundamental em Itajaí, onde o time mostrou um poder de superação muito grande sob o comando do Pichinet, do Rafa. Como você encontrou o vestiário na representação e qual a conversa para garantir que essa mesma intensidade e espírito de decisão se repitam amanhã na arena, transformando aquele alívio em confiança para buscar a classificação? Boa tarde. Cara, fizemos um jogo onde nós conversamos bastante pós Brusque sobre o que nós poderíamos evoluir e voltar a fazer, né? Nós precisávamos de uma resposta, trazer aqueles pontos importantes que nós fizemos ao longo da temporada passada e que são características da equipe que eu trabalho, de ter intensidade, de ter muitos duelos, né? Em alguns momentos você saber que o jogo ele não vai te dar uma qualidade técnica, mas ele vai te dar muita energia, né? E era um jogo decisivo, tanto para nós como para o nosso adversário. Nós conhecemos muito bem as características do jogo quando você joga contra o Marcílio dentro da casa dele. Se você não tiver essa energia, se você não tiver uma entrega individual maior do que o habitual, a chance de você sair com um resultado negativo ele é maior, né? Nós tínhamos duas experiências o ano passado em situações distintas, uma no estadual onde nós viemos de vitória e em um momento bom e depois na Série D com uma classificação e nós sucumbimos lá. E esse ano era um momento diferente, nós vínhamos de um momento ruim e a gente entendeu, os jogadores entendeu, o que nós falamos na preleção foi confirmado, né? E fizemos um bom jogo competitivo de entrega, soubemos sofrer, mesmo que o adversário teve poucas situações de gol propriamente dita, e voltamos para o campeonato, né? Sabemos que vamos ter um jogo muito difícil amanhã, uma equipe classificada que tem feito bons jogos, então a gente precisa trabalhar muito para que a gente vença o jogo e, se Deus quiser, consiga essa classificação. Professor, o Concórdia vem de uma vitória que bagunçou a tabela, né, contra o Figueirense e é historicamente um time muito competitivo fisicamente. Para esse jogo, onde depende apenas do Barra para ir às quartas, a estratégia passa por abafar o adversário desde o minuto inicial, aproveitando o fator casa, ou o momento pede um jogo mais cerebral e calculado para não correr riscos desnecessários? Cara, como eu falei, o Concórdia é uma equipe que não é, eu não vejo isso de bagunçou a tabela, é porque quando você faz o campeonato, as pessoas elas acham, acreditam que o campeonato vai ser feito para determinadas situações, né? Então se analisa muito um primeiro momento, o que cada equipe possa vir a dar. Nós precisamos entender hoje que os campeonatos estaduais eles mudaram totalmente. Hoje não é mais um campeonato que você pode acreditar situações, porque é um torneio. Você tem 6 jogos, você tem 18 dias, então pouco tempo de trabalho, situações que podem ocorrer. Então, todas as equipes que entraram no campeonato elas tinham condições. Foram acreditadas que, vamos dar o exemplo, que Camboriú e Concórdia seriam eliminados no grupo A. Então, e não foi isso. Pelo contrário, foram duas equipes que demonstraram, talvez, em termos de totais, os melhores desempenhos dentro das suas características. Então, é um jogo difícil. Nós não dependemos apenas de nós, né? Porque eu depender de nós é só vencer o jogo. Mas se nós vencermos o jogo de um gol e o Figueirense ganhar de 2 gols e as outras equipes, o Santa Catarina empatar e o Chape ganhar, nós não vamos depender. Nós vamos ter ganhado o jogo e não dependemos. Então, a gente precisa vencer o jogo e faz com um número de gols similares ao dos Figueirense no mínimo, sem dependendo, claro, dos outros dois resultados. Então a gente vai ter que ter muito cirúrgico, né? Primeiro vencer o jogo, depois, com o passar do tempo, ver como que as coisas vão estar desenhadas, mas nós estamos preparando muito isso. Felizmente o campeonato ele se desenhou para isso, né? Quando você joga contra outro grupo. Hoje o grupo B com as vitórias, se nós vencermos e o Figueirense vencer e a Chape vencer, nós vamos ter 5 times com mais pontos que o quarto colocado. Talvez até o Carlos Renault vencendo, ele pode ficar em sexto do grupo com mais pontos. Então foi o campeonato que foi proposto. Então é importante a gente vencer o jogo e depois tentar fazer um número maior de gols para que a gente não dependa do jogo do Figueirense. Então é isso que nós estamos trabalhando, vencer o jogo, ter inteligência, mas também ter que saber que há outros resultados que podem, mesmo com a vitória, nos deixar fora.
Agora a pergunta é do Kaká, da NDTV. Professor, qual a postura para enfrentar um Concórdia e se vocês vão estar ligados nos outros jogos? Claro, faz parte. Os jogadores não. Primeiro nós vamos vencer o jogo, né? Nós vencemos o jogo de um gol, o Figueirense vai precisar fazer 2 no Camboriú. O Camboriú é uma equipe que tomou poucos gols. Equipe que teve uma derrota com um gol de diferença para o Criciúma jogando até melhor. Então nós acreditamos que o Camboriú, como o Concórdia aqui, serão 2 jogos difíceis que vão vender caro se vierem a perder. Se o Figueirense fizer 2 gols lá, nós precisamos fazer 2 gols aqui para não depender. Então, claro que você vai ter que fazer a sua parte, mas última rodada, independente deste ou de qualquer campeonato, quando você tem uma briga entre equipes, você fica atento. Não nós dentro do campo, mas as pessoas que estão no nosso entorno para estar nos municiando. E isso faz parte do trabalho. Mas o mais importante é descansar, recuperar, traçar uma boa estratégia, fazer gols no Concórdia, que tirando o Criciúma foi uma equipe que tomou poucos gols, para que a gente possa amanhã vencer o jogo e se Deus quiser, com o resultado a gente conseguir essa classificação.